Em Mateus capítulo 8, dos versos 23 até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus esteja nos abençoando durante esta meditação, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no céu, em nossos corações nesta noite. Amém? E o tema para a nossa meditação é: que homem é este? Que homem é este? O tema para a nossa meditação poderia ser também com Jesus enfrentando a tempestade. Poderia ser também a presença do Senhor Jesus faz toda a diferença. Poderia ser também as duas naturezas de Cristo. Porque neste texto nós vemos Jesus agindo como homem, dormindo, e agindo como Deus, dando ordens à natureza que ele criou. E com Jesus, nas horas difíceis, ele é o nosso socorro. E também não sabemos o que nos aguarda. Pode ser também um tema. Por quê? Quando nós lemos esse mesmo texto lá em Lucas 8, 22 a 25, narra essa mesma história. Nós vemos que Jesus convidou os apóstolos para que entrassem no barco e passassem para a outra banda do lago da Galileia, conhecido como Mar Tiberíades, Mar da Galileia. E Jesus então chama eles para o outro lago. Diz que Jesus entrou, passemos para a outra banda. Mas o que nós aprendemos com essa narrativa é que a presença de Jesus não nos torna imunes às tempestades. A presença de Jesus não nos imuniza das tempestades. E as tempestades, elas surgem, elas aparecem, elas não nos avisam quando vão chegar, nem o percurso que elas vão fazer. Hoje, com o avanço tecnológico, nós temos aí o serviço de meteorologia que nos previne, mas sempre nós vemos as justificativas dos jornalistas dizendo que a natureza, o clima, tomou outra posição. Isso é comum nos Estados Unidos e em outros países onde passam os ciclones, os tornados e furacões. E o ciclone tal pegou outra direção, tomou outra direção, os ventos foram amenizados,
ou aumentaram sua intensidade, e assim a natureza tem o seu curso, e ela vai cumprindo as determinações naturais. E nós estamos inseridos neste contexto, respeitando as ordens e a orientação da natureza. Nós vemos então que é comum as surpresas naturais. Elas existem e nos atingem. E o fato de você ter entregado sua vida a Jesus Cristo, de você ser cristão, não imune você de ser atingido por uma tempestade. Eu me lembro há muitos anos, quando teve um grande terremoto no México. México é uma cidade, também é um país, né? Mas a cidade, a capital México, é uma cidade suscetível a terremotos. E foi um grande terremoto, de grandes proporções naquela época. E saiu uma matéria no Jornal Batista, daquele mês, que também os templos evangélicos, as igrejas batistas, os templos batistas também desmoronaram. Mas para a glória do Senhor nosso Deus, foram as igrejas evangélicas e as batistas, igrejas batistas do México, as primeiras a serem reconstruídas. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está em nossos corações. Nós não estamos imunes aos desmoronamentos, não estamos imunes às tempestades, não estamos imunes às enfermidades, às viroses, não estamos imunes. Mas quando nós temos um compromisso sério com Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda. A sua presença faz a diferença no nosso viver. Também há nessa história uma simbologia muito bonita. Qual irmão que se converteu há umas décadas, que não lembram de um cântico: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Há muitos anos, há muitas décadas, nós cantávamos em nossos cultos. Mas nesta história, como nós estávamos falando com os irmãos, tem aí uma simbologia. O barco simboliza a nossa vida, simboliza a nossa existência, no mar revoltoso da vida. O mar é o contexto onde vivemos. A tempestade ou as tempestades, elas têm vários contextos. Pode ser que até agora está tudo muito bem, assim como os discípulos estavam todos bem com Jesus, e Jesus disse a eles: vamos para o barco, vamos passar para o outro lado. Até então tudo estava muito bem, mas de repente as circunstâncias mudaram. E estas tempestades, simbolicamente falando, pode ser uma enfermidade que atinge alguém da família. E aí é uma tempestade. Por quê? Porque nós não estamos preparados para uma enfermidade, para um acidente. Eu já perguntei mais do que uma vez para os irmãos, nas minhas mensagens, eu já falei com os irmãos, que nem sempre nós estamos preparados para enfrentar problemas desses níveis que nos atingem. Nós estamos suscetíveis a qualquer situação dessa, nós não estamos imunes. Deus permitiu, tem a história bíblica de Jó, que Deus permitiu que o inimigo tocasse nos seus bens. E Jó, um homem rico,
possuidor de uma grande fortuna na época, diz a história que ele era o mais rico do Oriente. De repente se viu sem nada. Tinha apenas a esposa. E ela ainda disse o quê? Qual foi o conselho dela? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que conselheira, né? Que companheirona. Hein? Então, nós não estamos imunes aos problemas, mas eu já fiz uma observação, com a permissão de Deus. Por quê? É Deus que controla a nossa vida. Você entregou sua vida a Jesus Cristo, sua vida está sob o comando do Senhor Jesus. Creia nisso. Sua vida está sob o comando do Senhor Jesus. Nossas vidas estão no comando do Senhor Jesus. Está bem? Sob o comando dele. Mas temos que ter essa convicção, né? Estamos como seres humanos, estamos então vulneráveis aos acontecimentos da humanidade, né? São tempestades na vida conjugal, na vida trabalhista. De repente você está trabalhando e amanhã você vai para o seu trabalho e de repente você está perdendo o seu trabalho. A empresa está se mudando, enfim, houve lá uma reprogramação e tem funcionários sobrando. Então tudo isso nós estamos vivenciando, esta realidade. Além das enfermidades que nos atingem, também a vida trabalhista, escolar, social, problemas na sociedade, problemas na vida econômica, e já falamos sobre a saúde. Então são tempestades e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter em nossa mente uma verdade. Eu sou filho de Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu criei no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, e a Bíblia diz, Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então declare com fé, eu creio, eu recebi Jesus no meu coração, na minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E esta verdade, esta convicção, ninguém pode arrancar de mim e ninguém pode arrancar-me, tirar-me a força, arrebatar-me das mãos do meu Deus e do meu Salvador Jesus Cristo. Porque é isso que Ele garante na sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Arrebatar significa tirar a força. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então nós precisamos ter essa convicção. Os discípulos sentiram-se ameaçados, e com certeza eles fizeram considerações. Porque estavam ali, especialmente os apóstolos, com o Senhor Jesus. Estavam ali homens experientes na vida marítima. Nós temos a história aqui, pelo menos 4 pescadores. Pedro, André, João e Tiago, que Jesus os chamou quando eles estavam na praia, pescando, consertando as redes. Tiago e João, junto com o pai Zebedeu, que segundo a história, eram empresários da pesca. Então eram homens que tinham experiência, e com toda a experiência que eles possuíam, eles ficaram ameaçados, sentiram-se temerosos. A Bíblia diz, na história que nós lemos aqui,
que as ondas cobriam o barco. Não era uma embarcação tão pequena, porque estava conduzindo no mínimo 13 pessoas, Jesus e os 12 apóstolos. Não era uma embarcação tão pequena, não era um grande, não era um navio, não era uma grande embarcação. Mas a tempestade era muito forte, era muito grande. E a Bíblia está dizendo, e levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Aí nós vemos então a humanidade de Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro, né, que Jesus era homem. Quando ele chega lá na cidade de Sicar e pede água para a mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus estava cansado do caminho e com sede, e ele pediu água. Cansado do caminho, a sua humanidade. Nós vamos vendo através da biografia de Jesus a sua humanidade, mas vamos vendo também através da biografia a sua deidade. Não apenas a sua divindade, que ele seja divino, mas ele, além de ser divino, ele é Deus. Então, a sua deidade. Ele é Deus. E neste texto nós vemos com clareza aí a sua natureza como Deus, como Criador, interferindo-se na natureza. Como Deus, dando ordens e a natureza lhe obedecendo. A experiência dos pescadores não resolveram ali o problema, não resolveu o problema a experiência deles. Então existem circunstâncias na nossa vida, adversidades, que os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas habilidades não vão resolver o nosso problema, vão se tornar ameaças para nós. Eu citei para os irmãos, e já falei mais do que uma vez, que um dia desses eu estava num dos bancos da nossa cidade, estava ali e estava aguardando o momento lá da chamada da minha senha, e dois senhores estavam conversando, e um disse ao outro: rapaz, chegou um momento na minha vida que eu estou me sentindo limitadíssimo, limitado, porque eu tenho dinheiro, mas o meu dinheiro não vai resolver o meu problema. E eu, sentado na frente deles, prestando atenção naquela conversa, eu disse: chega realmente um momento na vida de um ser humano que, por mais conhecimento que ele tenha, por mais bens que ele possua, ele não vai ter competência para resolver o seu problema. Foi esse o caso de Zaqueu, o homem que era rico. A Bíblia diz que ele era um homem do serviço público e a Bíblia diz que ele era rico. Mas chegou um momento na sua vida que ele precisou procurar quem? Jesus. E ele procurou a pessoa certa para resolver o seu problema. A Bíblia narra a história de Naamã, o general Ciro. Ele era um grande general, um grande conquistador, mas a sua biografia encerra-se dizendo: porém leproso. Porém leproso. Então, ele tinha suas limitações, e todos nós temos nossas limitações. Chegará um momento que, por mais hábil que você seja, por mais sábio, mais inteligente, mais bem preparado, chegará um momento que as circunstâncias da vida, as tempestades, poderão tornar-se uma ameaça para a tua existência.
O esforço coletivo não vai resolver o problema. O dinheiro não vai resolver o problema. Aí vem o quê? Vem o medo. Você já sentiu medo? Alguma vez você já sentiu medo? O medo é natural, é uma virtude para a preservação da vida. Agora, o medo em excesso precisa de tratamento, porque senão ele se torna uma ameaça, uma enfermidade. Precisa de orientação psíquica, às vezes psiquiátrica. Precisamos. O medo, ele pode se tornar uma enfermidade. E o medo pode levar ao pânico. E o pânico leva ao desespero. E o desespero, todos nós sabemos que é o quê? A ausência da esperança. A ausência da esperança é o desespero. Eles estavam enfrentando uma circunstância, uma adversidade, uma tempestade, que não era culpa deles. Era algo da natureza que atingiu eles. Então, de repente, você pode estar passando por uma circunstância, um momento difícil na tua vida, e você fica perguntando, você fica questionando, mas o que Deus quer falar comigo? Eu estou procurando fazer tudo certinho, tudo direitinho, e você começa a pensar e meditar onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, para estar passando por isso que eu estou passando agora. Deus prova a nossa fé? Prova. De repente Deus pode estar provando para depois te aprovar. Não é assim que acontece na vida? No dia a dia? Especialmente no nosso período de escolaridade, na nossa vida acadêmica, os professores aplicam a prova para depois te aprovar. E Deus é, por excelência, o nosso professor, o nosso maestro, o nosso mestre. E nós não podemos permitir que o pânico tome conta da nossa vida e nos leve aos desesperos. Há momentos que nos sentimos limitados. Nos sentimos limitados. Mas nesse momento de limitações, é o momento correto, é o momento certo para buscarmos aquele que tem todo o poder. O Senhor Jesus Cristo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aliás, Jesus Cristo, segundo os escritores, segundo os estudiosos da língua grega, aqui no Novo Testamento, a palavra poder está aí, é inadequada. A palavra aí é toda autoridade. O português correto para traduzir a palavra poder, dínamos, aí é toda autoridade, porque a autoridade está acima do poder. Eu me lembro de um pai bem pequeno e um filho de 1,90 m. E um pai de 1,65 m. E ele olhava para o filho e o filho abaixava a cabeça. O filho tinha o poder, mas o pai tinha a autoridade. Quando você vai viajar com seu veículo, o policial que te para na pista, ele tem autoridade, você tem poder. Você pode estar com um carro aí, que anda igual um avião, mas o policial faz você parar. Por quê? Porque ele tem autoridade. Então, a autoridade foi o que Jesus recebeu. Recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E nós estamos abaixo da sua autoridade. Estamos sob seu comando. E é a ele que nós devemos dirigir. É a ele que nós devemos
pedir socorro. E foi isso que eles fizeram. Jesus estava presente. Jesus estava com eles. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que no meio da angústia, do sofrimento, das ameaças, Jesus se faz presente. Jesus está presente. É interessante fazermos um exame introspectivo, examinarmos a nossa vida. Olha lá dentro do seu coração, do seu ser. Eu lembro do meu professor que mandava os alunos, né? Meu professor de psicologia, né? Psicanálise, ele falava para os alunos: cria o hábito de conversar com aquela pessoa que aparece no espelho, todo dia de manhã. Conversa com ele, com aquela pessoa, conversa com aquela pessoa, que ele tem várias respostas para o seu coração. Pergunte, conversa, questione, e ele vai te dar respostas. O que precisa ser acertado, o que precisa ser arrumado na vida, o que precisa tomar novas direções, o que precisa ser deixado para trás, para que nós possamos vencer as ameaças, vencer as tempestades, e trazer à nossa memória sempre: se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, se eu entreguei minha vida a Jesus, se está tudo bem, vou pedir socorro a Ele, vamos buscar a Jesus, vamos vencer o comodismo, vamos sair do marasmo. Essa época da pandemia, como que deixou bem claro, né? Na maioria das igrejas e do meio evangélico, e até não só no meio evangélico, mas no meio religioso de uma maneira geral, quem realmente permaneceu. Igrejas de 200 membros que ficaram com 100 membros. Igrejas de 500 membros que hoje estão com 400 membros. Pessoas que entraram na caverna, como eu preguei domingo passado, que o Elias, saiu lá do Monte Horebe, e Deus falou: sai daqui, Elias, muito comprido será o caminho. E ele saiu, e entrou numa caverna. E aí Deus vai lá e manifesta-se através da natureza, através do fogo, e depois uma voz mansa e delicada, sensível, fala com Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Você tem muita coisa para fazer. Mas ele ouviu a voz de Deus. E eu tenho ouvido alguns pregadores, e pastores pregando, dizem que nesta pandemia muitos crentes ficaram tão assustados que entraram na caverna como se fosse um ambiente de guerra, como se o país estivesse em guerra, entraram na caverna para se protegerem e não saíram de lá até hoje. Se acomodaram na caverna, estão satisfeitos, estão felizes com o culto online. No culto online. Culto online, a pessoa escolhe o pastor que ela quer ouvir, ela escolhe a mensagem que ela quer ouvir, o horário que ela quer ouvir, ela fica como ela quiser, não precisa se preocupar com indumentária, ela fica como ela quiser, ela está dentro da casa dela. Esse é o culto online. Pode estar sentado no sofá, comendo pipoca, participando do culto. E então sabe o ambiente de casa, como é, cada um tem o seu comportamento. Mas esse é o meu culto. E criaram a filosofia já há muito tempo: Cristo sim, igreja não. Ora, desvencilhar Cristo da sua igreja é o mesmo que esforçar-se para tirar a umidade da água ou o calor do fogo.
Sabe por quê? A igreja é de Jesus e Jesus é da igreja. Não tem como separar Jesus da igreja e a igreja de Jesus. Não tem como, é impossível. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E no culto online também não há necessidade de ficar dando ofertas, né? Consagrando os bens a Deus. Mas Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não a vencerão. Você crê nisso? Então, nos momentos de tempestades, nos momentos de angústias, nos momentos difíceis da vida, de ameaças, vamos seguir o exemplo dos apóstolos. Eles foram e despertaram Jesus. E Jesus, despertado, então, Jesus dá uma reprimenda. Jesus disse a eles, homens de pouca fé. Outra tradução diz de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? É o tema da nossa mensagem. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus. E vimos a sua glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Que homem é este? Volto a citar 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, que homem é este que até o vento até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, vamos a Jesus, vamos buscar Jesus, vamos buscá-lo, mas buscá-lo com intensidade. Eu fico imaginando com que disposição aqueles irmãos despertaram Jesus, porque eles estavam ameaçados. Na Bíblia, nós já estamos encerrando, só citar mais esta ilustração. Na Bíblia, nós temos lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, a história do rei Josafá. Josafá foi ameaçado por 3 nações inimigas, os moabitas, os edomeus e outros povos das montanhas de Seir. E eles ameaçaram Josafá. E era uma multidão, um exército inumerável, que vinha contra Josafá, rei de Judá. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, vinham contra Jerusalém. E se você quiser abrir sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, pode abrir, eu vou ler o versículo 12. E Josafá fez esta oração. Tem tradução que fala Jeosafá, outra tradução diz Josafá, Ele disse assim: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós
não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que vamos fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E eles então oram, clamam a Deus. E no versículo 15, na parte B do versículo, ele recebe a resposta de Deus através do profeta. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, ela é de Deus. Mas ele buscou a Deus, a nação buscou a Deus. Eles jejuaram, eles oraram. Todo o povo se pôs a buscar a Deus. E quando o povo de Deus busca a Deus, Deus opera maravilhas. Foi assim com Josué. Quando Josué tinha que atravessar o Jordão, conquistar Jericó, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Maravilhas. Então, que nesta noite Deus possa ter falado ao meu e ao seu coração, Deus possa ter falado aos nossos corações. As ameaças vêm, mas esteja firme em Jesus Cristo. Você está no barco, a igreja está no barco, a família está no barco, as finanças estão no barco, o emprego estão aí ameaçados, com dificuldades, mas Jesus estando junto, ele acalma a tempestade. A igreja é de Jesus. A igreja é formada de pessoas, irmãos. Domingo passado eu falei que Jesus está edificando a sua igreja. Hoje eu falei de novo. Jesus não está edificando a sua igreja com anjinhos que descem do céu, vestidinhos de branco, perfeitos, tudo lindinho, bonitinho, não. Não é assim que Jesus está edificando a sua igreja. Jesus começou a edificar a sua igreja com João, com Pedro, com Tomé, que duvidou. Também Jesus começou edificando sua igreja com Paulo, assim, com Bartolomeu, Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, Judas. Jesus começou assim edificando a sua igreja e continua comigo, com você, e nós passaremos e ele continuará edificando a sua igreja até o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos, porque, ó Deus, nós vivemos sobre o mundo. Nossa vida é como um pequeno barco no mar revoltoso da existência. Mas o Senhor está conosco, especialmente quando fazemos a nossa aliança com o teu Filho, Jesus Cristo. Quando fazemos um pacto com o Senhor Jesus. Entregamos nossos corações a Ele e o convidamos para que Ele seja o Senhor da nossa existência. E, ó Deus, nós temos a convicção que Ele cuidará de nós. Que Ele tem cuidado, cuidará para todo sempre. Ó Deus, porque o dia que cessarmos a vida aqui neste mundo, continuaremos na eternidade com o Senhor. Livre de todas as ameaças, livre de todos os sofrimentos, livre de todas as tempestades, ó Deus, de quaisquer ordens, ó Deus. Mas nossa esperança está ancorada em Ti, nosso Deus,
nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo e nosso Consolador na pessoa do Espírito Santo. Senhor, cuida do teu povo, socorre os enfermos, cura, liberta, ó Deus, sara as pessoas. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de trabalho para viver, nós precisamos, ó Deus, da vida econômica, de finanças, precisamos de dinheiro. Nós precisamos, ó Deus, da sabedoria para o teu povo fazer investimentos. Ó Deus, os empresários serem bem-sucedidos, os empregados serem bem-sucedidos. Dá-nos, ó Deus, mais do que inteligência, sabedoria. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, Senhor. E abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor Deus, para que elas creiam em Jesus como único e todo suficiente Salvador. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.